os guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-los há de anunciar. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós vemos que no título desse capítulo, na minha Bíblia diz que é a continuação das últimas instruções aos discípulos. Ou seja, é Jesus falando com os discípulos acerca do Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos momentos difíceis nesse momento. Estamos passando por momentos muito difíceis. Eu digo difíceis, antes mesmo da Covid, nós já estávamos passando por momentos difíceis. Nós vemos muitos conflitos. Conflitos entre famílias, conflitos entre cidades, entre nações. As pessoas estão divididas em suas verdades. O tempo é de engano, de ódio, de solidão. Nunca o Espírito Santo foi tão necessário na nossa vida como nos dias atuais. Não que ele não fosse necessário outrora lá com os discípulos, não. Ele foi, tanto foi que os discípulos não saíram para o chamado, para o mandato que ele tinha de Deus, antes que eles não fossem cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, isso aconteceu. Foi promessa de Deus. Só que o Espírito Santo, hoje em dia, nós temos interpretado mal a pessoa dele. Ele tem sido pouco entendido por nós. E aí eu listei 4 verdades essenciais para que nós tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós temos uma certa dificuldade em nos remeter para a pessoa do Espírito Santo. Porque quando nós falamos de Deus, humanamente falando, a gente pode sentir, a gente pode perceber a figura de Deus no Pai, não é verdade? Todos nós aqui tivemos um pai, e aí a gente se remete, Deus, Pai. Mesmo aqueles que não tiveram um pai, tiveram alguém que representou essa figura, um tio, um irmão mais velho, até mesmo a mãe. E aí é mais fácil a gente entender a pessoa de Deus, humanamente falando. Quando a gente fala de Jesus, também não é difícil da gente compreender quem é Jesus humanamente falando. Por quê? Porque Jesus veio à terra, pisou aqui, viveu emoções como nós vivemos. Ele sentiu coisas que nós sentimos. Ele fez coisas que nós fazemos. Ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele se irou. Então, é fácil a gente entender Jesus. Agora, quando se fala do Espírito Santo, geralmente a gente tem aquela ideia de que o Espírito Santo é um vento, é uma força. A gente nunca imagina que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa é a primeira verdade essencial que nós vamos aprender nessa noite. Que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós temos contato com alguém, nas nossas relações interpessoais, com amigos, com mãe, com primo, com parentes, a gente vai conhecendo um ao outro, não é assim? E na medida que a gente conhece, a gente vai aprendendo a se relacionar com aquela pessoa. Tem pessoas que são muito sensíveis, né? Que a gente tem que ter todo o cuidado para poder falar com ela, porque senão ela se magoa com facilidade. Já tem outras que são todas tempestuosas. A gente tem que estar sempre, né, com cuidado para ela não nos ofender.
E na medida que passa, a gente vai entendendo e vai se relacionando com as pessoas. Assim mesmo, temos que ser nós com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele pode te ouvir. Converse com ele, fale com ele, conte para ele as suas mágoas, as suas dores, as suas aflições. Ele é uma pessoa, ele é a pessoa de Deus em nós. Você já parou para pensar na importância que é o Espírito Santo em nossas vidas? O Espírito Santo é a pessoa de Deus em mim. É Deus em mim. Foi promessa dele. Quando o Senhor Jesus morreu, ele ressuscitou, esteve com os discípulos durante 40 dias. E quando ele estava para se ascender, ele falou para os discípulos: olha, eu vou voltar para o Pai. E os discípulos se entristeceram. E aí ele falou assim: não fica triste não. O meu Pai é muito bom. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês vão ficar com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender a importância da pessoa de Deus na terra. Precisamos entender que o Senhor Espírito Santo, que o Deus Espírito Santo está aqui nesta noite. Faz morada no seu coração, faz morada no meu coração. Ele é uma pessoa, ele me ouve, ele me entende. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Espírito Santo, mesmo sendo Deus, ele se entristece, ele se alegra. Quando Maria foi visitar Isabel, a Bíblia diz que dentro do ventre de Isabel, que era João, né? João era filho de Isabel. E quando Maria se aproximou, a Bíblia diz que a criança se exultou. A criança se exultou, ou seja, a criança se alegrou, porque o Espírito Santo revelava para ele que chegava o Messias. Aquela criança percebeu, ela se alegrou, porque o Espírito Santo falava com ela: ei, chega aí o Filho de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo também se entristece. A Bíblia diz, lá em Efésios 4:30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece conosco. Como, Consuelo? Quando nós pecamos, quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, que é a mensagem de Deus para cada um de nós. Nós sabemos que o nosso Pai é bom e Ele quer o melhor para cada um de nós. Para isso precisamos ouvir a voz de Deus. Mas nós vivemos num mundo de uma correria tão grande que muitas das vezes a gente não tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos a cada momento de nossas vidas lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, e a todo momento da sua vida você pode falar com Ele. O seu melhor amigo pode te esquecer, o seu melhor amigo pode te faltar, mas Ele nunca vai faltar para com você. Ele vai estar sempre com você, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, Ele estará com você. A segunda essência, a segunda verdade essencial é que Ele é a pessoa que representa a Trindade na terra. Você entendeu o que eu falei? O Espírito Santo é a pessoa que representa a Trindade na terra. Eu pergunto, onde está Deus? A Bíblia me diz que Deus está nos céus, sentado em seu trono. Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? E aí eu pergunto, aonde está Jesus? A Bíblia me declara que o Senhor Jesus está sentado à destra do Deus Pai. E aí eu pergunto, aonde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em você, está em mim.
O Espírito Santo está aqui, foi promessa de Deus, e Ele cumpriu a promessa. Ele deixou conosco o Espírito dEle. Passemos nós por qualquer problema, por qualquer aflição, Ele está conosco. O fato dEle estar conosco não impede que nós venhamos passar por dificuldades, por lutas, por aflições. Mas Ele declara que Ele é o Espírito de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele é a pessoa que está na dispensação. E aí eu fui procurar o que era dispensação. Dispensação é uma palavra que vem do latim, que quer dizer administrar, gerenciar. Ou seja, o Espírito Santo administra a sua vida. O Espírito Santo, Ele gerencia a sua vida. O Espírito Santo, Ele te guia, Ele te orienta, Ele te direciona. Consuelo não vai para a esquerda, Consuelo não vai para a direita, Consuelo retrocede. É Ele quem fala comigo, é Ele quem me direciona. Quando Jesus esteve na terra, Jesus era a dispensação. No título dessa mensagem fala, continuação das últimas instruções aos discípulos. Ou seja, Jesus estava instruindo aos discípulos. Ele era a dispensação. Ele era o administrador. Ele era o gerenciador. Era Ele quem ouvia do Pai e enviava as mensagens para os discípulos, para o povo que cria, que acreditava e que queria seguir os caminhos do Senhor. Hoje temos o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E como atrair o Espírito Santo para as nossas vidas? Já que nós vivemos tempos tão difíceis, momentos tão tortuosos, complicados. Atraímos a presença do Espírito Santo como quando nós olhamos para Jesus e nos espelhamos nele. Jesus Cristo é o Cordeiro que veio ao mundo para trazer a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo, Ele foi ser batizado por João, a Bíblia fala que uma pomba veio sobre a cabeça de Jesus. Percebemos então que o Espírito Santo estava com Jesus. Precisamos então atrair o Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus naquele momento do batismo. O Espírito Santo veio até Jesus e pairou sobre a vida de Jesus, mesmo sendo Ele o Filho de Deus. Precisamos de algumas coisas para nos assemelharmos a Cristo. E eu coloquei 3 essenciais. A primeira, o coração puro. Precisamos ter um coração puro. Precisamos limpar o nosso coração para que o Espírito Santo habite em nós. Vivemos momentos difíceis, como eu falei no início, e é a mais pura verdade. Muitas das vezes nós ouvimos e vemos e lemos nas redes sociais empatia, empatia, empatia. A gente acha tão bonitinho, mas a gente não vive isso. Precisamos viver a empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Ah, fulano passou e não falou comigo, fulano virou a cara para mim. Pensa que de repente naquele momento ela estava angustiada com alguma coisa que nem te viu. Mas a gente prefere julgar. A gente não consegue ter uma empatia pelo nosso irmão. Precisamos ter um coração puro, assim como o Senhor Jesus tinha um coração puro e atraía o Espírito Santo para Ele. Precisamos também ter mansidão. A Bíblia diz que não é por força nem por violência que conseguimos resgatar aquele que nós amamos. Não é por força e violência que a gente consegue falar de Jesus e tirar as pessoas que nos envolvem, vizinhos, amigos, familiares, do mundo do pecado. Não é pela força do nosso braço, é pela força do Espírito Santo, é pela indução do Espírito Santo, é pelo mover do Espírito Santo. É Ele que age em nós. Há situações em nossas vidas que nós temos muita inteligência, nós temos muita capacidade, mas muitas das vezes Deus nos coloca em situações
que a gente vai perceber que com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade, nós não conseguimos atingir o coração do homem. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que pode converter, é o único que pode transformar, é o único que pode mudar as mentes e os corações. Por mais que você faça o melhor, você não consegue. Somente o Espírito Santo, até através de você, através das suas atitudes, através da sua postura. Louvado seja o nome do Senhor. E também eu digo que precisamos nos assemelhar a Cristo com o sacrifício. Precisamos sacrificar. E quando eu digo sacrificar, eu também coloco a palavra amor. É muito fácil a gente falar de amor, difícil é a gente viver o amor. É muito fácil eu amar os meus filhos, é muito fácil eu amar o meu marido, o meu amigo. Difícil é eu amar quem me odeia, quem me persegue, quem me trai. Aí é que é difícil amar. Amar é você deixar de olhar para você, para olhar para alguém. Então que nós sejamos verdadeiramente como Cristo, que tenhamos características de Jesus, que tenhamos características do Cordeiro, para que possamos atrair o Espírito Santo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira verdade seria dizer que Ele, o Espírito Santo, é o administrador de todas as riquezas da terra. O Espírito Santo é o administrador de todas as riquezas da terra. E aí a gente volta lá em João 16, lá no 15, diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Jesus falando: por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-los há de anunciar. Tudo que você precisa nessa terra e também na eternidade está nas mãos do teu Deus, está nas mãos do nosso Deus. É como se Deus fosse dono de um armazém muito grande, e dentro desse armazém tem todas as coisas que você precisa. Você não tem um carro e almeja um carro, lá tem o carro. Você quer ser um funcionário público, lá no armazém tem a chance de você entrar, tem a prova, tem a certeza de que você vai passar num concurso público. Lá no armazém, você é solteiro e você procura um homem ou uma mulher de Deus para casar, lá no armazém tem. Lá no armazém também tem tudo que diz respeito à eternidade. Você quer chegar na eternidade e encontrar os seus lá, não é? Lá no armazém de Deus também tem. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus que tem de tudo para nós. Ele sacia todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos estão na mão do Senhor. Precisamos estar ligados com o Espírito Santo, a pessoa de Deus na terra, para podermos ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá na quarta verdade, e a última, ele diz que, eu digo que tudo que o Espírito Santo faz é para a glória de Jesus. Lá em João 16,14 diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo que temos que fazer para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se cantamos na igreja, louvamos, é para glorificar o nome do Senhor. Se damos aula na EBD, é para glorificar o nome do Senhor. A glória não está no nosso pastor. A glória não está no ministério diaconal. A glória não está no grupo de departamento de homens, mulheres, crianças. A glória está em Jesus Cristo. Ele é o dono de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Temos que nos assemelhar a Jesus Cristo em tudo que vamos fazer, para que a gente venha dar a glória para Ele. Se eu descer desse altar
e eu falar tudo o que eu falei, foi com a minha inteligência, com a minha capacidade, o Espírito Santo não vai ficar perto de mim. Eu tenho que dizer que tudo que eu falei aqui foi para a glória de Deus. Tudo que eu fui dirigida a falar para você, para compartilhar com você nesta noite, foi para a glória de Deus. Precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que entender, para finalizar, irmãos, temos que entender que Ele é o Espírito da verdade. Temos que entender que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus aqui na terra. Precisamos a todo momento buscar incessantemente a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos buscar incessantemente que o Espírito Santo não se aparte de nós em nenhum momento de nossas vidas. Os momentos difíceis, eles chegam. O pecado também bate à nossa porta, mas nós podemos negar, nós podemos desprezá-lo e nós podemos ficar firmes na presença do Senhor. Quando eu falei lá no número 1, na primeira verdade, que o Espírito Santo era uma pessoa, eu estava falando de relacionamento. Muitas das vezes nós não temos esse relacionamento com o Espírito Santo. Muitas das vezes, nos momentos de angústia, a gente até procura um amigo, a gente procura alguém para falar, e às vezes o Espírito Santo é o último que nós falamos. Temos que lembrar que a promessa foi cumprida em nossas vidas, quando Deus, Ele falou que ia enviar o Espírito Consolador. O Espírito Consolador se faz presente em nosso meio. O Espírito Santo, Ele se faz presente em nossas vidas. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Precisamos viver essa intimidade, essa relação íntima com o Espírito Santo. Há muito tempo atrás, eu li um livro de um autor que se chama Benny Hinn. E o título desse livro se chama Bom Dia, Espírito Santo. Nesse livro, ele relata o relacionamento que ele teve, o encontro que ele teve com o Espírito Santo. Ele era um jovem e ele já tinha aceitado o Senhor Jesus na vida dele como o único Senhor e Salvador. Ele estava firme na presença de Deus, quando ele recebeu um convite de um amigo, e foi até a igreja desse amigo. Na verdade, era uma pastora, e ele falava no livro, que essa pastora, todo mundo queria conhecê-la, queria ouvir o que aquela mulher falava, porque aquela mulher tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, e aquilo aguçou nele o desejo de encontrar, de saber, de entender por que ela tem, e por que eu não posso ter, eu posso ter também. E aí ele conta no livro que ele viajou com o amigo para poder estar na igreja dessa pastora. E ele diz que ao chegar lá, ele começou a sentir algo diferente. Ele conta no livro que ele chegou 1 hora antes do culto começar, porque diziam que se chegasse na hora do culto, ele não ia conseguir entrar. Ele conta também que quando as portas se abriram da igreja, ele correu como um atleta até o primeiro banco, porque era muito difícil, era uma multidão muito grande, que queria estar para ouvir o relacionamento que aquela mulher tinha com o Espírito Santo. E ele disse que conseguiu sentar com um amigo na 3ª fileira do banco, e ele conta que ele sentiu algo extraordinário. Ele disse que começou a sentir um vento, e o lugar era nos Estados Unidos, me parece que na Califórnia, e ele disse que olhou para o alto da igreja e viu que todas as janelas estavam fechadas, não haveria possibilidade de ter nenhum vento naquele lugar. Todas as pessoas estavam muito bem agasalhadas, porque era inverno, e o inverno na Europa é abaixo de 0, na América, né? E ele disse que não estava entendendo aquele vento.
E ele disse que começou a sentir algo diferente. Ele disse que começou a sentir a presença do Espírito Santo como uma pessoa dentro dele. Ele disse que foi uma experiência que ele não tem palavras para descrever, porque as coisas de Deus são inexplicáveis. Mas aquele jovem, tão jovem, ele era judeu, e ele começou a ter um conflito muito grande dentro de casa, porque toda a família não aceitava que ele tivesse se convertido ao Evangelho. Aquele rapaz fez a diferença dentro da sua casa. O Espírito Santo era uma pessoa que caminhava com ele em todos os corredores de sua casa. Ele conta naquele livro que quando ele saía do quarto, quando ele abria a porta do quarto, a mãe dele começava a chorar na cozinha. Ela dizia: o que está acontecendo? Eu sinto a presença de Deus. De tão grande que era o Espírito Santo na vida daquele homem, na vida daquele jovem. E eu digo para você, e é lição para mim, quando eu estava estudando para trazer essa mensagem hoje, o Espírito Santo falava para mim: Consuelo, o que você está esperando para viver isso? O que você está esperando para viver a pessoa do Espírito Santo na sua vida? O que você está esperando? O que nós estamos esperando, igreja, para ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? O que estamos esperando? A igreja ser arrebatada? O que nós estamos esperando? O pregador máximo chegar aqui para falar alguma coisa? O Espírito Santo se faz presente nessa noite aqui, nesse lugar. Nós podemos sentir a presença de Deus. O Espírito Santo é promessa de Deus em nossas vidas. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Que sejamos diferentes. Que possamos verdadeiramente, a partir de hoje, termos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Fale com Ele, amanheça com Ele, dorme com Ele, come com Ele. Dê bom dia ao Espírito Santo quando você acorda na sua casa, às vezes ao lado do seu marido, ou quando você desce, você vê seu filho e você não fala bom dia, amor. Faça assim com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Eu dava bom dia ao Espírito Santo de vez em quando. E do dia que o pastor me mandou a mensagem e que eu comecei a estudar, a pensar, a analisar, a pedir que o Espírito Santo me revelasse essa palavra, eu passei a acordar. Eu olho para o lado, vejo meu marido, mas eu falo: bom dia, Espírito Santo. Tu és tudo em minha vida. Se eu tiver intimidade contigo, eu vou ouvir o Senhor falar. O Senhor é a dispensação que eu preciso. O Senhor é a gerência da minha vida, é o administrador da minha vida. Eu preciso estar em comunhão contigo para poder agradar o meu Pai. É promessa de Deus em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falei que Ele é a pessoa que representa a Trindade na terra, eu estava me referindo à habitação. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Você é casa de Deus aqui na terra. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele habita dentro do seu coração. Ele precisa que seu coração esteja limpo, para que Ele possa habitar e fazer morada. Você é a habitação do Espírito Santo. Quando Ele habita em nós, nós não somos maliciosos. Nós não somos impertinentes. Nós não somos teimosos e desobedientes. Nós ouvimos a voz de Deus. E muitas das vezes, quando a gente vai tropeçar, a gente ouve o Espírito Santo falar: não faça. Você só consegue ouvir o não faça se você estiver com intimidade com Ele. Você é a habitação do Espírito Santo.
Quando eu falei que Ele, o Espírito Santo, Ele é o administrador das riquezas na terra. O Espírito Santo nessa noite nos revela: não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Ele está contigo. Isso nos basta. Quer passemos pelas águas, pelo fogo, Ele estará conosco. Em todos os momentos da nossa vida, Ele estará conosco. Não tenha medo do que vai acontecer. Ele está conosco. Eu tenho uma amiga, muito minha amiga de trabalho, que sexta-feira ela mandou, na verdade ela vinha comunicando comigo, conversando comigo acerca de que ela tinha pego essa doença, o Covid, né? Ela, a filha e o marido. E aí ela falou que o marido dela estava muito mal e que ele foi levado para o hospital e estava, né, no CTI. E quando foi na sexta-feira, ela me passou uma mensagem, me enviando já o convite para o sepultamento do marido. E aí ela falou para mim: Consuelo, a dor é imensa. A dor é muito grande. E eu falei para ela: Priscila, o Espírito Consolador, a pessoa de Deus nessa terra está contigo nesse momento. Não se desespere. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Que Ele te dará força para passar. Não temas. Não temas. Ele está contigo. Não temas pelo teu futuro, pelo que há de vir. Não temas. Sabemos que os momentos são difíceis, como eu falei no início. Sabemos que a política do nosso país está complicada. A gente corre para um lado, não vê solução. A gente corre para o outro, não vê solução. Mas não temas. O melhor está conosco, que é o Espírito de Deus. O Espírito Santo está comigo, está contigo. O melhor está conosco. Confie, acredite, deposite todas as suas necessidades, todos os seus pensamentos, todos os seus propósitos. Deposite tudo na pessoa do Espírito Santo. E quando eu disse, para finalizar, que tudo que o Espírito Santo faz glorifica Jesus, faça tudo para agradar ao teu Senhor. Procure reconhecer quem Ele é na tua vida. Procure fazer tudo que você for fazer para Deus ou na sua vida secular. Você faça para glorificar o nome do Senhor. O Emerson não está aqui, o Emerson Tobias, o nosso líder da escola dominical. Mas eu vou me atrever a contar, a compartilhar com vocês algo que ele compartilhou conosco na escola dominical, numa devocional, num domingo de manhã. E ele falava exatamente sobre isso, sobre fazer algo para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Ele contava que ele aceitou Jesus e ele começou a ter muita vontade de aprender cada dia mais da palavra de Deus. E aí veio no coração dele o desejo de estudar. E aí ele foi procurar os documentos para poder fazer a matrícula dele na graduação, na faculdade. E ele disse que quando ele foi ligar para poder pegar os documentos, ele percebeu, quando chegou lá, a menina falou assim para ele: olha só, essa escola aqui que você fez o seu ensino médio e fez o fundamental, ela faliu, ela fechou. Esse não é o maior problema, que inclusive foi problema para muita gente aqui, que foi aquele Arte e Cultura ali em Santa Cruz, Ela falou assim para ele: olha, esse não foi o maior problema. O maior problema é que essa escola não é registrada.
E aí ele falou, e agora? Ela falou assim, olha, tem uma chance, você vai na Secretaria de Educação, procura essa pessoa e fala com ela e vê o que ela pode fazer por você. E ele disse que foi, falou com a menina falou, impossível. Está aí uma causa impossível, meu jovem, meu nobre. É muito difícil, não tem como eu rever seus documentos, até porque uma parte dessa documentação também foi queimada. Ele disse que falou para ela assim, então o que eu posso fazer? Ela falou assim para ele, o que você pode fazer é você fazer sua matrícula no primeiro ano e começar tudo de novo. Ele disse que veio sobre ele uma angústia muito grande, porque ele falou, eu com 40 e poucos anos, começar tudo de novo no primeiro ano. Ele disse que falou, não tem problema, se for para chegar no objetivo que eu quero, eu vou fazer. E ele disse que ligou para a escola e fez a matrícula dele no primeiro ano. E ele disse que quando chegou a noite, ele orou a Deus, ele começou a chorar e falou, Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu tenho sede da Tua palavra, que eu quero aprender mais de Ti. E eu quero ser vaso, quero ser instrumento nas Tuas mãos para o Teu povo. Eu quero levar o conhecimento da Tua palavra para o Teu povo. Somente um milagre, Deus. Somente um milagre. E se eu conseguir isso, Deus, vai ser para a Tua glória, porque é para eu estudar, para eu poder passar conhecimento para os Teus filhos. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a Sua. Ele disse que amanheceu, ele foi trabalhar, 3 dias se passaram. Ele disse que com 3 dias a esposa dele ligou para ele. Ele atendeu o telefone, falou, o que é? Ela falou, eu tenho uma notícia para te dar. Senta. Ele falou, fala. Encontraram toda a tua documentação. Não me pergunta como foi, mas encontraram. O rapaz falou para você ir lá, pegar todos os seus documentos e fazer a sua matrícula na faculdade. Ele falou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, Tu sabias que era para glorificar o Teu nome. E naquele dia ele ainda falou assim para a gente, estou aqui eu, né, buscando conhecimento cada dia mais, para trazer, para gerenciar a palavra de Deus para cada um de vocês. E a gente confessa que ele realmente é uma pessoa de muito conhecimento, tanto o Emerson Tobias como o Emerson Vasques. Eu todo o tempo eu ligo para o Vasques, Vasques, me ajuda aqui nisso, me ajuda naquilo, e eles estão sempre ali. Então tudo que nós fazemos para a glória de Deus, o Senhor nos abençoa. Que façamos tudo na presença de Deus, para honrar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, através da pessoa de Deus na terra. Através da pessoa de Deus na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Que a partir de hoje, irmãos, que nós venhamos nos relacionar com o Espírito Santo. Que a partir de hoje, nós venhamos entender que Ele é a provisão para as nossas vidas. A partir de hoje, que nós venhamos entender que tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é voltado para Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Eu chamo o Ministério de Louvor para me ajudar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar o Espírito Santo nessa noite. Vamos pedir que Ele venha nos visitar. Vamos fazer diferente a partir de hoje. Vamos acreditar e vamos buscar esse relacionamento com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Peço permissão ao meu pastor que a igreja se coloque de pé. Coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Eleva sua mente agora para o trono sagrado do nosso Deus. Chama o Espírito Santo. Chama Ele para existir na sua vida. Fala, eu sei que você é uma pessoa. É verdade. Eu vou falar contigo agora sempre. Em nome do Senhor Jesus.